Olá, meu querido, minha querida, você que faz parte do pequeno grupo, eu queria trazer uma reflexão para vocês rapidinho e depois trazer 3 perguntas para vocês discutirem entre o grupo, junto com o seu facilitador, e que você tenha um tempo abençoado aí na presença de Deus, né, a comunhão com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Então, eu queria falar com vocês sobre as lições de Jesus no deserto. O que Jesus tem para nos ensinar no deserto, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Jesus teve também o isolamento dele, sabia? Diz lá em Marcos 1, 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto e esteve ali 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Queridos, deserto não tem nada de bom. Nada de bom. Tudo é ruim. O clima é quente de dia e muito frio à noite. A areia não é boa, a areia esquenta, a areia só é boa na praia, a paisagem não é bonita porque é tudo igual. Não tem água em abundância, não tem alimento em abundância e os animais são ferozes. É só hiena, escorpião, serpente. E nesse momento, talvez você esteja nesse isolamento vivendo também um deserto, como Jesus viveu. Mas olha, eu quero deixar para você uma palavra que é possível nós sermos vitoriosos no deserto. É possível nós prevalecermos. O deserto não é a nossa decisão. E eu quero que você entenda aí no seu pequeno grupo agora. Em grupo, vocês entendam que o deserto é uma decisão do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O deserto não é a nossa decisão. Mas o que o Espírito Santo quer mostrar para a gente é que ele nos levando para tempos de deserto é necessário que nós aprendamos a lidar com esse deserto. O Espírito Santo prepara essas coisas para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor e lutemos com as armas certas durante esse deserto. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. No deserto é o lugar que a gente se conhece. E o Espírito Santo nos ajuda a nós nos conhecermos. Queridos, em tempos de deserto, nesse tempo de isolamento, o Senhor está conosco. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas o Espírito Santo não o abandonou. Ele esteve conosco. E 3 respostas, eu queria falar 3 coisas, 3 ensinamentos, 3 lições de Jesus no deserto. A primeira lição é: não é somente o pão que nos sustenta, mas é a palavra proferida pela boca de Deus. Não é o pão que nos sustenta, mas é a palavra de Deus. Em Mateus 4, 3 e 4 diz assim, olha, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto, querido, nos ensina que o principal não é o pão, é aquele que nos dá o pão. A palavra diretiva de Deus, é a direção de Deus, a palavra que procede da boca de Deus é que é mais importante de todas as coisas. Ele é o nosso GPS, a palavra de Deus é o nosso GPS espiritual. Ela é a voz diretiva. Porque, querido, não é o pão só que nos sustenta no deserto. Você pode ter pão no deserto, mas mesmo assim morrer vagando. Você pode ter pão e ser comido pelas feras que nós lemos. Você pode ter pão e ser consumido por uma tempestade de areia no deserto. Mas, queridos, quem nos sustenta é o Senhor. O pão é apenas mais um meio de o Senhor nos sustentar. Então, vamos nos apegar às ferramentas corretas. Se apegue não somente àquilo que pode ser palpável, como o pão, as coisas materiais. Se apegue ao Senhor. Toda palavra que procede da boca de Deus. E a segunda lição que Jesus nos ensina do deserto é: nunca duvide que Deus é o Senhor e Ele está conosco. Mateus 4, 6 e 7 diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos aos seus respeitos, e com as mãos Ele os segurarão,
para que não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu a Satanás: também está em Cristo, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nos momentos de deserto e sequidão, nós às vezes duvidamos de que o Senhor está conosco, mas nunca se esqueça, Deus é o Senhor. Portanto, querido, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Você não precisa fazer barganha com Deus, colocar Deus à prova. Saiba que Ele está contigo e ponto. Ele te sustenta. Ele que é o nosso ajudador, o nosso Senhor, Ele está conosco, viu? Não precisa medir força com Deus, você não precisa fazer barganha infantil com o Senhor, dizendo, e ouvir a voz de Satanás dizendo, se o Senhor mesmo me ama, faça isso por mim. Não, querido, o Senhor te ama. Tenha isso na sua mente, o Senhor te ama e Ele sabe o que é melhor para você. Não coloque Deus à prova. O Senhor está contigo. Confia e dependa desse Deus, tá bom? Como diz o profeta Abacuque, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E a terceira lição que Jesus quer nos ensinar no deserto, para que você tenha sucesso no deserto também, não desvie o foco da sua adoração. Mateus 4, versículo 9 e 10, diz que Jesus respondeu Satanás assim, olha, retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore somente o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Muitas são as propostas nesse tempo para desviar o nosso foco da adoração a Deus. Mas não se esqueça, somente adore o Senhor. Os tempos de isolamento ou solidão são os momentos que nós mais temos chance de sermos tomados por sentimentos diversos, cobiça, inveja, vitimismo, autocomiseração e tantos outros. Esses sentimentos desviam o foco da nossa adoração, querido. É no silêncio e na solidão do deserto que a nossa alma às vezes clama pelo bezerro de ouro, como o povo de Israel clamou por um bezerro de ouro porque Moisés e Deus se demoravam no monte. Mas não tome essa atitude, tome a atitude de Jesus. Jesus disse, somente ao Senhor adorarás e a Ele servirás. Queridos, não aceite propostas do diabo, não aceite o manjar satânico, aceite as bênçãos e o maná celestial. Quando estamos em silêncio, Deus está trabalhando. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é para provar a nossa fé. E depois do silêncio, vem a revelação e o melhor de Deus para você. Amém? Lembra que nos tempos de crise, o que mais estremece o inferno é quando verbalizamos com a nossa boca e o nosso coração a nossa adoração exclusiva a Deus. E terminando, eu quero dizer para vocês o seguinte, quero ser um instrumento de Deus para falar para você. Nesse deserto, anjos virão, como diz a palavra do Senhor e sustentou Jesus. Anjos virão e te servirão da maneira que você nunca experimentou, se você mantiver a sua adoração exclusiva a Deus. Nesses tempos de isolamento, em que estamos sendo privados de tantas coisas, você vai experimentar uma comunhão, uma intimidade sobrenatural com Deus, visitando a tua casa, a tua família, o teu pequeno grupo, o teu círculo de amizade, se você confiar totalmente nele. Nós nunca mais seremos o mesmo depois dessa pandemia. Tudo mudou. O mundo global, as relações sociais, as relações econômicas, os nossos padrões de higiene, a aviação civil mundial vai mudar. Mas, queridos, Jesus também foi para o deserto e voltou diferente. Ele mudou. A palavra de Deus diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, versículo 1. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. E em Lucas 4, 14, fechando a história, a palavra de Deus diz que ele retornou do deserto, ou seja, retornou do seu isolamento no poder do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito, mas somente após a prova do deserto, ele foi revestido de autoridade para operar no poder do Espírito e iniciar o seu ministério. Eu creio que ministérios estão sendo levantados para falar e proclamar
as grandezas do Senhor nesse tempo. Você será usado por Deus. Deus vai te dar ministérios, vai te dar autoridade no Espírito para você sair desse isolamento mais fortalecido do que você já está. E se você está fraco, Deus vai te dar uma injeção de ânimo, vai te tirar desse isolamento rompendo em fé, rompendo no Senhor, porque o Senhor, quando Ele nos leva para o deserto, é com o propósito de nos fortalecer. Portanto, não desanime, porque Deus está contigo. Deus te abençoe. Amém. Queria deixar para vocês, então, 3 perguntinhas agora para vocês debaterem entre vocês, e a fim de enriquecer esse debate. A primeira pergunta é: quem levou Jesus para o deserto e qual foi a finalidade de Jesus passar 40 dias e 40 noites no deserto? Segunda pergunta: sabemos que Jesus estava muito fragilizado porque ele era um homem. Então, na opinião de vocês, qual foi a maior fragilidade de Jesus no deserto? Onde que Jesus foi tentado assim da forma que mais o abalou? E a terceira e última pergunta é: discuta entre vocês como Jesus saiu fortalecido desse deserto. Ou seja, Jesus entrou de uma maneira e ele saiu mudado. Assim como eu creio que nesse isolamento você entrou de uma maneira e Deus está te transformando. Então, discuta aí como Jesus saiu do seu isolamento e como vocês podem sair desse isolamento melhor.